muito bem-vindos a um workshop da Skilltree. Eu sou o Emanuel Teles, professor de anatomia para artistas. E só para começar logo o tema, eu não gosto muito de uma apresentação extensiva, porque geralmente as pessoas param de assistir a aula, o vídeo, quando elas percebem, né? Quando eu falo da minha jornada. Então eu vou falar muito mais do curso e mais do que o que a gente vê por aí quando está referente a corpo humano, em geral, né? Porque quando a pessoa ela se interessa com o corpo humano, ela tende a achar que a primeira coisa que ela deve fazer é estudar anatomia, né? É abrir um livro, é decorar nomes, é decorar inserções, origens. Não que isso não seja importante, mas não é a prioridade. Certamente no meu curso a gente vê isso. A gente vê a origem e inserção de cada músculo, a gente vê a função deles, a gente vê bastante coisa, mas o foco real e o que vai fazer a gente desenhar melhor sempre vai ser as formas mais primitivas, os fundamentos do desenho. Eu considero a anatomia muito mais como informação do que como fundamento. Então seria a mesma coisa que você entender peças de uma máquina de fábrica, certo? Se você entende que tem várias peças ali naquela área, isso não vai te fazer capacitado para desenhar elas, né? Você vai precisar ter os fundamentos, e os fundamentos que eu falo aqui de desenho, eu vou estar lidando com, principalmente, a gente pode resumir como dois fundamentos, né? Que seria a observação. A minha letra não é bonita, tá, galera? E também, o outro fundamento seria estrutura básica. Eu gosto de falar de primitivos. Por que primitivos? Eu prefiro falar primitivos do que estrutura básica no começo. Simplesmente porque primitivos, ele abrange tanto formas bidimensionais quanto tridimensionais. Isso é já uma coisa que eu percebo que muita gente entende errado. Ou seja, as formas bidimensionais são shapes. Tridimensionais é a estrutura. Isso significa que, primeiro, eu tenho que ser capaz de desenhar um quadrado, desenhar um círculo e variações disso, né? Claro, retângulos, elipses, coisas desse tipo. E a estrutura seria a próxima etapa disso. Uma vez que eu tenho esse quadrado, eu vou até utilizar ele, por exemplo, eu posso deixar ele dimensional. Se a gente fosse resumir o que caracteriza algo tridimensional, seria o terceiro ponto. Então, quando eu estou lidando com shape, eu tenho dois pontos, tá vendo? Lado a lado. Para eu transformar em algo tridimensional, eu vou ter que adicionar um terceiro ponto. Então, eu tenho 1, 2, 3. Isso pode parecer óbvio, mas é bem importante, principalmente quando a gente considera, vamos supor, um desenho que majoritariamente é feito na linha. Dando um exemplo rapidinho aqui, se eu vou... deixa eu pensar... Já sei. Se eu vou desenhar alguma coisa... Vamos supor, desenhar uma coisa aleatória aqui. Certo? A gente consegue ver
que eu tenho um retângulo, uma caixa e um triângulo aqui. Bidimensional, temos shapes aqui. Para eu transformar, então, em algo tridimensional, eu vou ter que trazer esse terceiro ponto. Resumidamente, mais uma vez, eu estou lidando mais com cilindros. Então, o terceiro ponto desse volume aqui, ele pode estar aqui. Redondo. Terceiro ponto está aqui. Então, agora, eu estou comunicando aonde que essa forma meio cilindro, né, um cilindro cortado, aonde essa forma está sendo direcionada. Deixa eu dar uma olhada no chat. Ah, ok. Tem gente que está tendo um probleminha. Beleza. Voltando aqui, o que eu vejo bastante na comunidade? São pessoas negligenciando demais essa parte e focando demais nisso daqui. Exemplos bem comuns disso seria quando você monta um personagem através de caixas, que é um exercício válido. Tudo aqui que eu vou falar que parece que é errado, na realidade é só que vocês estão fazendo demais e não prestando atenção no outro lado. Não quer dizer que você não deve fazer essas coisas, porque como é um workshop, eu não consigo dizer individualmente se você vai precisar ou não fazer aquele tipo de exercício. Então é só para vocês entenderem isso como uma dica que vocês podem procurar no seu trabalho, se vocês estão negligenciando, mas não necessariamente que um é certo e o outro é errado. Mas, por exemplo, algo que a gente vê bastante é o clássico de a pessoa fazer um boneco de caixa. E esse é um ótimo exercício para a gente entender perspectiva, tirar qualquer detalhe das coisas que a gente está fazendo. Mas, sendo sincero, isso daqui está longe de ser algo parecido com um humano, correto? Então, se você tenta desenvolver algum desenho por cima disso daqui, geralmente não dá muito certo, principalmente se você é mais iniciante, porque você não sabe qual é o shape de um tronco, qual é o shape de uma cabeça, qual é o shape de uma perna. Então você acaba fazendo algo extremamente não natural. Ah, vou botar um peito aqui. Ah, vou botar um braço aqui. Ah, vou botar outro braço aqui. Pô, tá ficando maneiro e tudo mais. E aí eu meto esse shape reto aqui. Além de ficar bem sujo o desenho, ele não vai comunicar nada. Então, junto com essa informação 3D, a gente precisa estudar coisas mais primitivas. Qual seria um formato parecido de um tronco? Ele é fino, ele tem cintura. E aqui eu estou pensando mais em shape, linha de simetria aqui. Eu posso até negligenciar a estrutura no começo, fazer isso daqui, ó, tá vendo? Retão. Só focar mais no shape, retão de novo. Dividir, quadril, perna. Quando eu tenho um shape decente, fica fácil, ó, mais uma vez, retão aqui, fica fácil de eu entrar nesse shape e trazer, que nem nesse exemplo daqui, a estrutura. Eu simplesmente tenho que comunicar a caixa dentro do shape. É essa etapa que eu fiz aqui, é essa etapa que eu fiz aqui. Isso é uma maneira da gente resolver um problema de cada vez e focando no que realmente é importante do nosso desenho. Se eu quero desenhar um corpo humano,
Eu quero que ele fique parecido com um corpo humano, né? Eu não vou querer fazer uma caixa, eu não vou querer fazer coisas aleatórias. Então a gente consegue eu vir aqui e fazer algo muito mais parecido. Um manequim que tem uma cintura, que tem uma variação de shape. Certo? Renomear os usuários de vocês, caso vocês queiram fazer perguntas, a gente saber. Ah, sim. Porque o João Kerrig, ele não pode fazer 18 perguntas ao mesmo tempo. Agora, nesse caso daqui, se vocês notarem, eu já comecei com algo que tem uma certa perspectiva. A gente dá uma olhada aqui. A gente já tem uma certa perspectiva, uma certa convergência. E, mais uma vez, isso daqui é muito difícil quando a gente quer começar a entender o corpo humano. Eu não recomendo fazer isso daqui no começo. O que eu recomendo muito mais é fazer visões mais fáceis. Por que visões mais fáceis? Alguém aqui que já tenha mexido com 3D, com formas tridimensionais, 3D ou escultura, você sabe que você precisa muito mais de uma referência de frente, por exemplo, né? E uma referência de lado aqui. Às vezes até uma referência de baixo, para você fazer algumas coisas. E a sua modelagem, ela vai ficar nesse centro aqui. Você vai pegar a referência, você vai primeiro pegar ela de frente, depois você vai pegar o volume dela de lado, e depois você vai pegar como é que é a grossura dela. É o famoso, aquela setinha que nós temos tridimensional, né? A gente tem uma que comunica a altura, outra que comunica a largura, e outra que comunica volume, né? Profundidade. Então, nós queremos, primeiro, antes de tudo, começar a entender muito bem e a fazer muito bem visões mais simples. Todo mundo aqui já deve conhecer o Crenç Kuchart. Quem não conhece, eu vou deixar o nome dele aí. E uma coisa que todo mundo quer fazer é desenhar que nem ele. Eu vou mostrar umas artes dele aqui. Muita perspectiva, muito foreshortening, bastante conhecimento de interlocks, né, que são peças que se encaixam aqui, bastante conhecimento de shape que ele tem. Mas o que ninguém quer fazer é escutar o que ele recomenda fazer por quase um ano, né, que seria focar em observação em visões simples. Quem já deve ter visto algum conteúdo dele, e ele tem vários no YouTube, ele fala exatamente isso daqui. Se você compreende alguma coisa, vamos supor, se você compreende alguma coisa de frente, vou fazer uma simplificação de uma caixa torácica aqui. E você entende ela também de lado, baseado em um quadrado. A gente utiliza esse quadrado para marcar pontos, né? Quão distante ele é. Do lado. A gente consegue entender isso no espaço e rotacionar. A gente só precisa fazer intermediários entre essas duas visões. Isso se aplica a tudo, tá, galera? Literalmente tudo. Vamos fazer algo mais complexo e com mais calma? Vamos fazer uma base de uma cabeça. A base de cabeça que eu passo ela é bem simples. A gente começa focando uma esfera.
E a esfera é boa porque ela não tem perspectiva. A menos que eu adicione ela. Né? Mas no começo ela não tem, é só um shape que representa o tamanho do crânio. Se eu da metade abaixo uma unidade, ou seja, se eu pego o tamanho dessa esfera e eu jogo ela para baixo, a partir do meio, ou seja, resumidamente, eu só estou adicionando mais metade da esfera. É como se eu tivesse uma outra esfera começando aqui, beleza? Vou fazer maior. A gente vê muito bem. Eu acho o que é normal de uma proporção humana. Ponta do queixo, a base do queixo. Se eu fecho o meu shape, e isso são coisas que são importantes que eu não vejo quase ninguém falar, mas não fui eu que inventei, pelo amor de Deus. Foram vários professores que já mencionaram isso, mas a gente não presta atenção. Né? Todas as partes do corpo, elas não são representadas por uma caixa reta. Isso daqui é bem duro. Mesmo veículos, a gente geralmente não quer fazer isso daqui porque é muito duro mesmo. Não comunica fluxo, não comunica uma certa direção. Então, qualquer coisa humana que a gente queira fazer, a gente quer adicionar leves curvas, como se fosse, por exemplo, nesse caso, uma caixa estufada. Todas as partes do nosso corpo que são duras, crânio, caixa torácica, pelvis, joelho, elas seguem essa regra aqui. Então elas não se mexem e elas são estufadas, assim. As outras partes, que são moles, músculo, gordura, elas geralmente podem ser, sim, mais convexas, entrando. Então, outras áreas, elas são mais convexas. Aqui é côncavo, convexo. Entra. Então, dando um exemplo de um abdômen. Vou pensar aqui. Quando eu falo deixa eu pensar, eu tenho que imaginar alguma pose. Okay. Então, se eu faço uma base de um corpo humano, ó, com esse mesmo shape que eu botei aqui, linha de simetria, é a linha que sempre corta na metade. Eu estou fazendo bem reto, reto, reto. Eu tenho a tendência de desenhar como se eu não soubesse das áreas que eu vou fazer. Tá? Então, é sempre para a gente comunicar uma coisa de cada vez. Então, eu tenho um shape. Esse parece com um corpo, um tronco. Beleza, vamos ver se eu posso dar mais uma atenção. Lembrando que eu quero essa calma que a gente tem. Tá? Verifico. Dou um certo polimento. Reto. Verifico a minha linha de simetria. Ok. A nossa caixa torácica, ela vai seguir essa regra aqui. Ela não vai ser dura assim. Eu posso até fazer isso para poder entender alguma coisa, mas no final eu quero trabalhar com arcos. Coisa mais estufadinha. Se eu for adicionar uma quina nessa caixa, olha quão estufado ela vai ser. Tá vendo? Agora, o meu abdômen, que é uma parte mole, eu já posso pensar em partes mais convexas.
Côncavo, convexo. Côncavo, né? Acho que eu estou falando o contrário. Mas partes mais profundas. Ou seja, isso daqui pode entrar. Também pode sair um pouco. Mas dessa forma, a gente consegue ver com clareza o que é mais duro e o que é mais macio no nosso desenho. E como eu falei, eu posso sempre trazer a estrutura depois. Eu não preciso fazer ela na primeira etapa. Geralmente ela não é a prioridade. A única vez que a estrutura é prioridade é quando você precisa estudar ela. Vamos supor, você é muito bom em fazer shape, mas sempre que você trabalha na estrutura, você erra tudo. Então, nesse caso, você pode focar na estrutura. Mas a prioridade sempre vai ser ter um bom shape. Afinal, não adianta de nada você ter um desenho bem estruturado que seja feio, seja estranho, e que não comunique a ideia ou então a proporção que você quer passar. Então, nós temos ambos os casos. Parte dura. Parte mole. Vocês estão escutando a música? Ela está incomodando? Não sei se está. Tá de boa? Show. Parte dura de novo. Isso é muito importante também se a gente quer criar gestual. E olhando para a cabeça, é exatamente sobre isso. Quando eu tenho esse ritmo mais estufado, eu começo a dar uma sensação muito mais interessante para o nosso desenho do que chegar aqui e fazer retas. Olha que bizonhento fica se eu trago essas retas, tá? Mas quando eu resumo esse ritmo, faço o queixo. Que tá um multiply? Ah, tá. Faço o queixo, resumo esse ritmo. Fica muito mais interessante. Esses pequenos detalhes são extremamente importantes, galera. Por isso que eu sempre estou parando para comentar sobre isso. Mesma coisa se eu estou fazendo uma cabeça em perspectiva. Vou fazer rapidinho. Eu não vou puxar uma reta. Eu vou puxar sempre esses ritmos que comunicam tanto a forma quanto a própria gestual do desenho. O gestual do desenho, nesse caso, isso daqui eu estou dizendo através dessa linha gestual, isso daqui está esticado. Eu posso até do outro lado dizer que isso daqui está comprimido. Okay? Então, quando eu tenho essa base aqui de frente, mais uma vez, a gente quer começar com o mais simples possível. Se eu divido o topo e a base pela metade, eu vou ter a linha do olho. Se eu pego essa área daqui, aqui bugou. Pronto. Eu pego essa área daqui do olho para cima, divido pela metade e divido mais uma vez pela metade, ou seja, corto em terços, eu tenho a linha do pico da nossa testa. Geralmente é onde o cabelo começa, mas se você for calvo, não vai começar ali, né? Então, varia. A gente não quer utilizar como cabelo. Também, se você tiver franja, já era. Então, o que a gente quer ter é esse pico.
E esse pico, ele geralmente, na maioria das pessoas, ele é para cima. Não é reto. Mais uma vez, a gente não quer trazer um design reto para os nossos desenhos orgânicos, a menos que tenha um motivo muito claro. Essa testa, ela varia de pessoa para pessoa, então o que eu vou fazer vai ser algo mais genérico. E essa linha, ela vai bater exatamente na linha do olho, que coincidentemente é o meio da nossa orelha, do nosso ouvido mesmo, o buraquinho do ouvido, é aqui. Então, um pouquinho mais para cima, eu vou ter a orelha. E até onde ela chega embaixo? Ela chega embaixo, mais ou menos na altura do nariz. Só para simplificar as coisas, e essa proporção é de esqueleto, não é de uma pessoa com face, com todas as partes faciais envolvidas, eu vou simplesmente pegar essa área daqui e dividir pela metade. Essa vai ser a linha da minha orelha, até onde a orelha vai chegar. Devia ter usado simetria? Devia. Pô, mas é burro, hein? É sim. Acontece. Mas é bom usar simetria que a gente tem mais paciência. Todo mundo vai me ver desenhar uma linha assim, ó. Ai, olha. Demorando 18 minutos para fazer uma linha. Pronto. Beleza? Não dê risada, isso é calma, coisa séria. Eu não me importo, não. Eu sou calvo e fico de boa. Se eu tenho essa base daqui, e eu divido pela metade, eu tenho a área da mandíbula. Eu sou bonito, sou uma pessoa interessante, sou humilde. Cabelos só seriam um extra. Fala aí. A área da mandíbula aqui. Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Eu tô vendo como eu tô tomando meu tempo para fazer essa base, estando muito bonitinho. E quando a gente está estudando essas coisas no começo, a gente precisa ter um padrão de qualidade. Isso é algo que eu vejo muito iniciante negligenciando. É muito mais importante para o iniciante fazer coisas certas do que uma pessoa que já tem domínio dos fundamentos. Coisas que vocês vão ver muitos artistas já bons fazendo é, por exemplo, ele falar que isso daqui é um cilindro. E aí ele faz aqui, ó. Nossa, cara, tá muito dinâmico isso daqui. Olha só. Opa. Pô. E aí eu meto uma mão zona aqui, boto parada aqui, assim. Entendeu? Ó, foca em cilindro, foca em perspectiva, foca em sei lá o quê. E uma pessoa mais avançada, ela consegue simplificar dessa forma. Mas quem não conhece, quem não entende, e, spoiler, a maioria das pessoas não conhece, eu não conhecia há pouco tempo atrás, precisa vir aqui e começar a tomar o seu tempo, desenhando por dentro da forma, verificando se esse elipse está errado. E olha o tempo que eu tomo para eu poder corrigir isso daqui. Eu já vou responder o chat, tá? Só para terminar esse raciocínio. Então, eu preciso entender primeiro e fazer da maneira mais correta possível, para depois eu me soltar e perceber que eu não preciso necessariamente fazer todas as etapas corretas, porque na minha cabeça eu já sei o que é certo. Então, eu não preciso desenhar por completo. Mas no começo é essencial fazer. Agora, deixa eu ver o chat. Alguém perguntou sobre o crânio? Então, esse tipo de estrutura é para o crânio e não para a cabeça em si. Esse tipo de estrutura, ele tem uma prioridade no crânio. O que eu quero dizer com isso? Se a gente der uma olhada no crânio,
o nosso nariz vai ser mais acima, certo? Porque a gente tem a base do nariz vindo um pouquinho mais para baixo, tendo a gordurinha. A nossa área, o nosso arco do olho, ele vai ser protuberante, né? Então, temos várias modificações aqui, mas o crânio é muito mais importante do que o resto. Beleza? Vamos voltar aqui. Só fechar esse lado. E uma coisa que quase todo mundo não presta atenção é que a nossa cabeça, ela é maior conforme chega no topo. Ela começa mais ou menos na metade. Então, a gente tem essa ideia daqui, né? Do crânio assim, e afinando. Então, eu tenho um extra aqui dessa esfera aqui, que passa por detrás da orelha. Isso daqui é muito interessante de fazer, porque isso gera uma tridimensionalidade através de sobreposição, né? A orelha está na frente e o crânio está aqui atrás. Então, mais uma vez, vale a pena pensar o quanto eu estou demorando para fazer um rosto de frente. Eu estou muito mais analisando e pensando na qualidade do que fazendo performance. Performance não é nesse momento que a gente faz. Vamos dar uma olhada. Você concorda que quanto mais você exagera nas poses, melhor você fica? Depende do contexto. Dentro desse contexto, eu não recomendo você exagerar nas poses. Nesse momento, não. Se você é iniciante, você quer focar em fazer bem, para depois você exagerar. Ou então você fazer separado. Você não quer... Essa é uma pergunta legal. Alguém aqui, por acaso, quando é iniciante, começou a estudar perspectiva assim, ó, eu vou pegar um ponto de fuga, eu vou trazer essa linha daqui, essa linha daqui, essa linha daqui, calma que eu ainda não fechei, essa linha daqui, e aí eu vou botar essa caixa assim, ó, curva, ó. E aí ela vai ter um simples e complexo aqui, ó, ó. E aí ela tem um detalhezinho aqui. Alguém aqui já estudou perspectiva assim? Começou? Não, né? A gente estuda o quê? A gente estuda coisas não muito interessantes, mas que sejam mais óbvias, né? Menos ambíguas. A gente vem, deixa reto, tira as partes interessantes, deixa tudo retinho, bonitinho. Beleza. Pelo mesmo raciocínio que eu estudo perspectiva dessa forma, eu não posso começar estudando o corpo humano estilizando, fazendo isso daqui, ó. Aí, pô, é uma mulher aqui, ela vai estar olhando assim, ó. Olha que estilo maneiro, ó. E aí ela tem, o bumbum dela tá aparecendo aqui, ela tem uma perna assim. Ó, tô me soltando, tô me soltando. Então, voltando. Mesmo motivo que eu não vou começar a estudar as coisas reais de uma maneira deturpada, eu não vou começar a estudar o corpo humano de uma maneira estilizada já. Eu quero ter algo genérico, primeiro. Uma vez que eu domino o genérico, aí eu posso me soltar, porque eu vou conseguir comparar fielmente. Então, nesse exemplo daqui, em comparação, eu vou conseguir imaginar que se eu quero ter algo curvo, ele vai ter essa linha daqui, e ele vai puxar para baixo, como se tivesse um ponto de fuga aqui embaixo, certo? Da mesma maneira com o corpo. Se eu tenho algo genérico aqui, bem genérico, mais genérico que isso até.
eu posso, depois de fazer esse genérico, começar a estilizar. Talvez fazer algo mais assim. E vai ser muito mais fácil, porque eu tenho como comparação. Mesma coisa com poses. E esse não é um tema que a gente precisa estudar depois, mas é um tema que a gente precisa separar. Você não vai estudar um manequim realista medido junto com estilizar e se soltar. Tem tempo para você fazer um e tem tempo para você fazer o outro. Estou fazendo pose dinâmica, sempre faço pin-up e comecei a estudar, então, mais perspectiva. Enfim, alguma dica para melhorar essas poses, criar coisas mais orgânicas, ou é só dar ali no gestual e perspectiva mesmo? Vai depender do caso, vai depender do que você está tendo dificuldade. Geralmente, quando a pessoa está tendo dificuldade em pose, na realidade são muitas coisas que podem ser. É bem difícil você responder esse tipo de pergunta geralmente. Eu gosto muito mais de ver e o que é que você pode fazer em uma das suas poses para deixar ela mais interessante. Então, se eu tenho, por exemplo, uma pessoa assim. Mais uma vez, manequim mega básico, e a pessoa está reta. Assim. Por que isso daqui não está interessante? São várias coisas, vários motivos. Voltei, estamos aqui. Só voltando da pergunta. O que faz uma pose não ser interessante? Ou então, o que faz ela interessante? São vários aspectos. A gente não pode, assim, eu não gosto muito de você simplesmente falar, suas poses estão ruins, estuda mais perspectiva. Suas poses estão ruins, estuda mais gestual. Porque isso você não está atacando o problema. A maneira de você atacar o problema é você ver o que você pode fazer naquela pose em específico para você melhorar a sua pose. Viu? E isso é realmente a maneira que eu acredito que a gente aprende a maior parte do nosso gestual. Não é você fazendo incontáveis gestuais de 2, 3, 4, 5 minutos. Não que isso não ajude. É o que eu falei, ajuda dependendo do caso. Mas o que realmente ajuda é você pegar uma pose. Primeiro, uma pose que seja interessante, você tentar emular ela, mas também você pegar uma pose que não é interessante e você tentar transformar ela em interessante. Então, o que eu estava mencionando antes aqui é se eu tenho alguma coisa assim, o que é que eu posso fazer para deixar essa área mais interessante? A primeira coisa que eu posso fazer vai ser adicionar um contraposto. Contraposto seria eu ter inclinações diferentes entre o tronco, a cabeça e o quadril, que sejam assimétricos. Não só isso, mas outra coisa que eu posso fazer também é adicionar direções diferentes para as partes do corpo. Então, talvez esse rosto ele possa estar olhando para cá. Sabe? Só um pouquinho, levemente para cá. E o tronco vai estar olhando um pouquinho mais para cá. E o quadril ele vai estar tendo essa torção, né? Um pouquinho mais para o lado. Essa é a mesma coisa que a gente repete no resto do corpo também. Então, nesse exemplo daqui, se eu tenho um braço famoso T-pose, uma coisa que eu quero fazer é trazer uma certa assimetria da pose mesmo. Eu quero ter
um braço vindo para frente, talvez, e outro braço vindo para trás. Na maioria das vezes, são esses conceitos básicos que ajudam no dinamismo da pose, do que você necessariamente exagerar e fazer tal coisa. Não, mais uma vez, não que isso não seja importante, é sim, mas não em primeiro momento. Maioria dos alunos que eu vejo que perguntam como deixar a pose mais interessante, eles erram nisso daqui. Ok? E a gente tem outros conceitos, né? Que seria passar emoção. Se você quer, por exemplo, emoção ou ação, se você quer, por exemplo, passar uma sensação de que a pessoa está curvando as costas e esticando o braço, certo? Você quer realmente trabalhar nessa curva como sendo pico alto. Vou colocar uma cabeça aqui. Você quer trabalhar no simples e complexo. Ou seja, nisso daqui que eu falei. Se isso daqui está sendo esticado, e aí eu posso até adicionar uma linha mais em formato em S, tudo com calma a gente aprende na aula também. Certo? Aqui, eu posso adicionar uma forma mais em C, dependendo da ideia que eu quero passar. A barriguinha. A outra coisa também seria em uma ação que você faça, por exemplo, se eu quero elevar o meu braço, você não vai elevar ele assim, tá vendo? Como é que não é interessante, não tá comunicando realmente o movimento? Você vai querer pensar muito mais em como que você traz, porque quando a gente eleva o braço, a gente vai levar tudo isso daqui, não vai ser só o braço que levanta. Então a gente tem que repuxar essa área. Para dar essa sensação. São muito mais esses conceitos que são as prioridades do que você simplesmente chegar e falar gestual. Isso daqui são, eu falei o quê? 3 conceitos? A gente tem muito mais do que isso, tem muito mais mesmo. E para cada pose individual e para cada parte do corpo. Existe uma maneira em como você deixa a perna interessante, existe uma maneira em como você deixa o braço interessante, tronco interessante. E deixar interessante significa também que você deixa ele mais fluido, mais gestual, assim, para a gente resumir. E uma das coisas que eu acho até bem interessante, mais uma vez interessante, a pergunta é que muitas das pessoas que estudam anatomia não entendem qual é a função que a anatomia tem. Então, quando eu chego aqui, por exemplo, e eu tenho nesse tronco, isso daqui eu só tenho formas primitivas, correto? Eu só tenho uma caixa, tenho algo que se assemelha também com uma caixa, e tenho mais uma caixa aqui, tudo mais estufado. Se eu for adicionar a anatomia aqui em cima, a anatomia ela serve para 2 motivos, se a gente fosse resumir. Comunicar a função, que seria parte do gestual, e comunicar perspectiva. Então, se eu venho aqui e eu simplesmente falo, pô, peitoral aqui, e ele é fibrado, e aí eu tenho essas inserções assim, e aí eu tenho serrátil aqui, e aí eu tenho abdômen aqui. Tudo isso, por mais que eu conheça a anatomia, não vai contribuir com o meu desenho, porque não está comunicando. Então, quando eu tenho essa base, que é a prioridade, a anatomia ela só vai entrar aqui para adicionar a informação que eu já tenho, né, para especificar. Então, aqui, eu vou ter o peitoral comunicando o plano da frente. O peitoral, ele encaixa no ombro, na quina do braço, para ser mais específico. Então, a gente vai ter que fazer esse tendão vindo fora da estrutura. Eu tenho o serrátil,
E o serrátil, ele vai preencher essa área daqui, a lateral do meu plano. Então, se eu for desenhar o serrátil, eu não posso fazer isso daqui. Eu não posso fazer isso daqui, porque assim eu vou estar matando a informação. Eu tenho que comunicar através até de algumas linhas sutis esse plano aqui. Mesma coisa com o oblíquo, que é o músculo da lateral. Mesma coisa com o abdômen. Mesma coisa com qualquer músculo. Se a gente dá uma olhada em um braço, até no próprio crânio, a gente vê que esse deltoide, que é o músculo do ombro, ele está comunicando essa lateral do braço. É isso que ele está servindo aqui. Eu tenho o bíceps, que está comunicando a parte da frente do meu braço. Eu tenho o tríceps, que está comunicando majoritariamente a parte de trás. Então, se a minha anatomia não realça nem o meu gestual, nem a minha forma, não vale a pena eu adicionar ali. Não vale a pena mesmo. Okay? Então, nesse braço aqui, por exemplo, se eu vir aqui e falar, aqui é tríceps. Aqui eu tenho um deltoide. Aqui eu tenho cotovelo. Eu tenho os cortes do antebraço. Você está vendo que só está poluindo a minha forma? E que é uma das coisas principais que a gente não quer fazer quando está estudando anatomia. A gente só quer realçar o desenho bom que a gente já tem. Mas voltando, pose seria mais isso. Só mais um exemplo. Uma coisa na perna que muita gente não presta atenção é que a perna ela tem o gestual do joelho, quando a gente dá uma olhada na parte óssea. A nossa parte óssea, eu tenho a pelve, eu tenho o trocânter, que sai um pouco, entra com o fêmur, tenho a curva da patela, junto com a curva da tíbia, e aí finalmente o pé. Então eu tenho esse movimento todo aqui do próprio osso. Então um erro bem comum que a gente faz na perna é fazer ela fatizona aqui. Isso aqui é a minha perna. Quando na realidade a gente tem coisas muito mais complexas. Isso, curvas mesmo. E tamanhos que contribuem com o gestual. Tamanho também contribui com o gestual. Eu tenho a coxa. Eu tenho a inclinação do joelho. Então, olha como é que esse tamanho está contribuindo para essa curva. Essa curva. Eu tenho a curva aqui, minha canela. Tem tantos outros temas, como linhas implícitas. Tá vendo como essa linha daqui da coxa se comunica com a panturrilha? São coisas que realmente não dá para passar no workshop, mas certamente no meu curso dá. A gente vê com calma cada uma dessas coisas, né, em cima das tarefas dos alunos que estão cometendo esse erro. E aí, se a gente resumir, a gente consegue ver que um shape característico da perna é um B, quando ela está de frente. E mais uma vez, só para entender, curva, a gente pode simplificar como uma das características do gestual, né? Ser curvo. E shapes diferentes, eles realçam essas curvas, consequentemente, eles melhoram o gestual. Por exemplo, se eu tenho esse shape daqui, se eu passo uma linha por dentro dele, né? É reto, né? Se eu tenho esse shape aqui, se eu passo uma linha por dentro dele, também reto, né? Agora, se eu tenho esse shape assim, já tenho algo mais assim. Se eu tenho um shape com uma reta e algo muito curvo,
eu já tenho algo bem mais curvo. Então, quando eu vou desenhar uma perna, um braço, eu considero essas informações. É o pequeno, médio e grande que a gente vê no design. Eu tenho partes que crescem, partes que diminuem, e isso contribui para a ideia de design. Então, se eu faço um braço, por exemplo, vamos botar em comparação, eu vou fazer uma perna de novo. Fazer a perna bem durinha, de propósito. É nem assim, apontando dele. Se a gente der uma olhada no gestual dela, tá bem reto, né? Não tá ruim, mas pode melhorar. Agora, quando eu trabalho nos tamanhos do shape, isso daqui engrossa. Daqui vai ficar reto. Ó, tudo isso posso até manter reto. Isso daqui engrossa um pouquinho, fina, engrossa mais uma vez e afina. Vocês estão vendo que só por eu modificar o shape, eu tenho mais uma curva internamente sendo direcionada? Só para uma leve mudança? Isso daqui também é gestual. Beleza? Então vamos voltar lá atrás sobre o que eu estava mencionando, de começar fazendo coisas simples. E é o que eu vejo, né? Eu comecei falando de paciência, é extremamente normal isso. Mas a gente vê que a nossa tendência é já querer fazer as coisas mais complicadas. Como que eu faço poses dinâmicas? É com muita perspectiva? É com muito exagero? Como é que eu faço uma rotação? Eu olhar, fazer um fisheye de cima para baixo? Então, a gente começa fazendo as coisas mais não interessantes e levando tempo para fazer elas, sim. A gente tem que ter uma certa paciência. No meu curso, maior parte das semanas a gente tenta focar. É claro que tem algumas criações. Cara, eu perdi. Deixa eu ver se eu consigo recuperar o Puri-Ref. Eu tinha pego um Puri-Ref e ele foi para o Beledel. Eu acho que dá para recuperar. Deixa eu ver. Acho que dá. Aqui. Então, aqui, isso são tarefas de alunos. É que a gente começa a ser, esse daqui é do Pedro Martins, a gente começa a ser bem específico em encaixes. Aqui é do Thiago. Tem pentover por cima, né? Em que eu explico, né? Para a gente dar prioridade às sobreposições. Tem algumas demonstrações também, tanto feito em aula, ou então muitas vezes fora dela. Esse daqui é o famoso Muse, em que a gente está preocupado em fazer as coisas próximo do real. Então, a maior parte do curso a gente faz isso. Mas tem momentos, sim, que a gente solta. Tem essa tarefa que a gente passa geralmente do esqueleto, que é para criar um personagem que envolva parte do esqueleto. Esse daqui é do Samuel, esse daqui é do Daniel. E, geralmente, um bom tema para esqueleto é a gente fazer coisas mais grotescas. Voltando, mais análises. Análise ficou muito boa da Bianca, que a gente quer localizar os músculos, quer inserir as coisas, quer ser fiel com a anatomia. E muitas vezes a gente quer também fazer coisas mais soltas. Por exemplo, eu tenho coisas mais básicas, essa do Thiago, que você pegar uma referência e utilizar ela para fazer um personagem, uma fanart. Mesma coisa aqui, do Daigo, entre você utilizar referência, começar a utilizar ela para fazer o personagem. Tudo isso a gente aprende no curso, mas de passo a passo. Então, geralmente, a estilização ela fica depois da parte difícil, que também é a que não é muito interessante para quem começa, né? Que é você vir aqui
medir, se acostumar com um proporcional real, mas é claro que a gente faz os dois. É um bom exercício traçar por cima da referência, só buscando essas formas primitivas, é um ótimo exercício. Inclusive, muitas demonstrações que eu faço aqui, de proporção mais estilizada até, isso daqui foi feito essa semana. Exatamente traçando por cima e você localizando o manequim. E depois que você localiza e que você entende melhor, você aplica ele. Você já entende a proporção, então fica muito mais fácil de você aplicar. Beleza? Então é ótimo, sim, mas tudo você sempre tem que ter uma certa intenção com o que você está fazendo. Você não pode simplesmente começar a traçar sem saber qual é o seu objetivo. Só para voltar aqui, ficou bem para trás esse raciocínio. O que eu estava mencionando do 3D, para a gente começar de pouco em pouco rotacionar, eu preciso ter algo. Calma aí. Só um segundo. Algo correto primeiro. Vamos só copiar. Então, se eu olho para a cabeça de lado, nessas horas a gente aprende tanta coisa porque a gente tem muita calma para fazer. Então, olhando para a cabeça de lado, o que é comum muitos alunos, ou então muitos artistas esquecerem? Que o nosso crânio, ele não é, definitivamente, ele não é uma esfera. A gente tem uma certa variação muito grande dessas coisas. Mas, geralmente, a gente tem um acréscimo. Mais ou menos meia unidade mais um terço. Para o nosso crânio. Transformar ele em um ET. Jogamos para baixo essa linha. Lembrando dessa analogia da caixa, eu não quero fazer isso. Isso daqui é não, não. Quero fazer isso. Oi, bem. Se eu tenho curso, e aí vocês podem dar uma olhada no site da escola, né? Eu mandei aqui outro link no chat agora. O curso dele é Anatomia para Artistas. E aí vocês podem dar uma olhada. E tem mais uma novidade muito bacana que, como a gente está dando essa aula aberta, nós tivemos a ideia de trazer um cupom de desconto para vocês, né? Então, aí quem tiver acesso ao cupom aí são 10% de desconto no curso. É bem legal. Então, ele voltou o homem. E para quem já pagou? Para quem já pagou, pagou. Já era, perdeu. Amigão, tá querendo dar uma de malandro? Cupom aí de desconto. Cupomzinho de desconto. Novo, cara! Cupom exclusivo pro pessoal da comunidade lá. Sim, é exclusivo pra galera da Skill Hood, hein? Vamos tá todo mundo aqui. Fala. Porque só para tirar dúvida, é que eu tinha perguntado lá em cima, eu não sei se tu respondeu, que era qual a maneira mais eficiente que tu acha de estudar anatomia, sabe? Fazer meu curso, né, cara? Mas, assim, não é nem propaganda, mas o meu curso é exatamente para tornar esse desafio o mais fácil possível. É que meme do Ben 10, né, mano? Vai fazer o curso aqui, muito bom. Mas isso se resume ao que eu estou falando aqui hoje. Se você não tem condição de fazer o curso, você vai focar muito mais em fazer visões simples. E você, de pouco em pouco, conforme você
melhora o seu desenho base, você vai adicionando informação para ele. Deixa eu ver aqui se eu tenho exemplo. Eu vou mutar todo mundo porque está dando eco. Só uma observação, galera. Mal aí, tá realmente ventando demais aqui. Aí dá um pico de luz. Mas... Ver se eu tenho... Por exemplo, essas são anotações que eu tenho de coisas que eu fiz em aula, que eu forneço para os alunos, né, processos que eu já fiz em aula também. Uma coisa bem comum que pergunta nas aulas é como estilizar a cabeça, já que a proporção ela não é parecida com realista, quando na realidade é bem próxima. Então, quando a gente tem um domínio mais realista, a gente consegue aplicar isso para algo mais estilizado. Mas vamos supor, no tema da cabeça, como é que eu melhoro? Eu já começo fazendo isso? Não. Eu já começo adicionando todas as estruturas e tudo mais? Não. Eu vou começar fazendo isso daqui. Será que eu consigo fazer um rosto de frente bem? Será que eu consigo fazer ele de lado bem? Agora que eu consigo fazer ele de frente e de lado bem, será que eu consigo fazer ele 3/4? 3/4 olhando para cima, 3/4 olhando para baixo? E aí, gradativamente, você vai trabalhando nisso. E sempre primeiro na forma. Como você pode ver aqui, eu só estou marcando a forma. Não tem olho, não tem nariz, não tem boca. Da mesma maneira desse braço daqui, ele não tem deltoide, ele não tem bíceps. Ele está funcionando só sendo 2 cilindros. Essa perna, ela não tem um quadríceps aqui aparecendo. Ela não tem o joelho aqui aparecendo, né? Só o shape já funciona. Então é isso que a gente faz. Shape funciona, estrutura básica funciona, vamos adicionar mais informação. Tá funcionando? Vou continuar. E é isso que acontece. Assim, se a gente pegasse um aluno que sempre faria as coisas de acordo com o conhecimento dele, ele vai fazer isso. Vai fazer primeiro bonecos que só são cilindros, depois ele vai fazer bonecos que vai ter mais algumas nuances anatômicas, e aí ele vai evoluindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, se eu quero ver esse exemplo aqui, eu ainda não finalizei o conceito da cabeça. Mas vamos lá. Essa arte daqui eu não lembro o nome do artista, mas é bem maneiro, bem estilizado, bastante músculo. A gente quer começar fazendo isso? Não, a gente quer pegar a essência dele. Qual é a essência? Se eu tiro todas essas quebras de plano, todas essas coisas, o que é que fica? Fica muito mais isso daqui, ó. Eu posso me atentar tanto à parte maior ou à menor. Isso vai depender da referência. Eu vou me atentar a todos esses pontos maiores que tem aqui. Então, se eu fosse analisar esse braço, eu quero pegar esse volume. Um volume que pareça de acordo com o que eu quero desenhar. Tudo muito bem resumido. Até a mão a gente consegue trabalhar com primitivos shapes, né? Olha como é que isso daqui parece, por exemplo, uma caixa, retângulo. E aí, dentro desse retângulo, eu tenho esse triângulo aqui, ou então mais ou menos um trapézio. E aí, depois disso, eu tenho algo que se assemelha a mais uma vez, um trapézio com uma curva. Vamos fazer só o braço. Então, uma vez que eu tenho esse shape funcionando, eu vou ser fiel à estrutura que tem dele. Então, isso daqui já está ótimo. Eu já consigo fazer um personagem dessa forma. Beleza? Só que ele vai ser composto por cilindros. Né? Olha só. O cilindro está bem flat.
Esse cilindro tá um pouquinho aqui. Depois que isso funciona, eu começo a desenvolver mais. Começo a trazer planos para o meu desenho. Mais caixas. Olha como é que isso daqui é um plano, tá vendo? Olha como é que aqui eu tenho a sensação de um plano. Mais uma vez, isso daqui está funcionando? Beleza. Agora eu começo a pensar em anatomia. E aí a anatomia, a gente vai de pouco em pouco, como eu mencionei antes, descrevendo esses planos. Eu não quero, por exemplo, vir aqui e falar, isso é um deltoide. Isso daqui não está realçando o meu desenho. Eu vou querer fazer? Vai ser algo muito mais metódico. Eu vou adicionar um pedaço. Isso a gente vê com calma no meu curso. Deltoide aqui. Que descreve um pouco do plano da frente do braço e bastante da lateral. Depois, isso daqui é um interlock, para quem fez a pergunta. É um dos interlocks. Vocês conseguem ver que esse ombro está mordendo o bíceps? Isso daqui é um interlock. Eu tenho o peitoral passando aqui, descrevendo essa área. Eu tenho o bíceps descrevendo essa parte. Eu tenho o tríceps descrevendo a parte de trás. Não só a parte de trás, mas o tríceps ele parece muito com um cilindro que morde aqui na frente, tá vendo? Ele chega bem mais à frente. Ele envolve essa área daqui. Desce, eu tenho o cotovelo. Tá vendo que, por mais que eu esteja adicionando informação anatômica, a minha base, ela não tá mudando muito? Minha base, eu só tô... Olha onde é que foi o meu ponto inicial e olha aonde ele terminou. Então, na minha base, está tudo quase resolvido já. Eu tenho o braquiorradial passando por aqui, e é mais um interlock. Ele vem para a lateral do dedão. Então, ele passa toda para essa área daqui. Por isso que a gente está vendo esse corte daqui. Ele não está anatomicamente correto, mas a gente consegue ver essa linha passando aqui. E ela é muito interessante porque ela descreve essa sensação de plano que a gente tem aqui no desenho. Mas dá para entender que não é duro? Ele só dá uma sensação e descreve de uma maneira orgânica aquilo que a gente está vendo. Mas aqui eu tenho essa caixa. E aqui eu tenho essas esferas gigantes, que são os flexores. Eles passam por debaixo dessa área do braquiorradial. Então, eu tenho uma sobreposição. Isso é um plano, esse é o segundo plano. Isso daqui é outro plano. Isso daqui é outro plano. Então, a gente tem uma série de overlaps que acontecem. E quando a gente quer fazer um desenho na linha, é isso que a gente não quer perder. Para isso que a gente estuda grande parte da anatomia. É saber o que passa por cima do que. Então, se eu fosse fechar isso daqui na linha, eu tenho que adicionar esses conceitos aqui. Eu tenho que saber que isso daqui é uma sobreposição. Muitas das partes do meu desenho eu vou realmente tirar, vai embora. Porque existem conceitos que justificam isso. A gente quer sempre deixar o nosso desenho com linhas de dentro semi-abertas para poder fluir uma área com a outra. Então, isso daqui, por exemplo, se eu tenho essa sobreposição, são duas partes distintas, certo? Eu tenho uma esfera e uma outra esfera por detrás dela. É uma sobreposição. Agora, como que eu faço elas passarem a sensação de que estão conectadas uma com a outra? Se eu faço isso daqui, eu perco o meu desenho. Fica flat, porque agora vira só um shape. Então, eu preciso vir aqui e descrever a sobreposição sem fechar a linha. Dessa maneira aqui, eu consigo descrever o músculo
e a sobreposição ao mesmo tempo. É como se eu envolvesse essas esferas em uma meia. Então, nesse caso, é isso que eu vou fazer nessa etapa. Eu vou tirar linhas que não são importantes e focando muito bem em realçar essas linhas de sobreposição. Se eu quiser dividir mais, eu posso. Posso vir aqui, ó, e trazer mais sobreposição aqui para essa área. Isso é que dá o volume junto com a anatomia no nosso desenho. Essa linha daqui, eu não posso perder ela de jeito nenhum. Essa linha daqui também não. Ela faz parte do contorno. Aqui eu tenho uma oclusão. Tem uma oclusão. Então, seria todas essas etapas que a gente vê no curso. A gente faz a base, viu que a base está funcionando, a gente passa mais para a estrutura. Estrutura está funcionando, a gente começa a adicionar músculo, e aí a gente percebe que não estudou a estrutura o suficiente, aí dá uma voltadinha um pouquinho. Mas é o normal, faz parte do processo, e a gente volta e finalmente utiliza os músculos para descrever o nosso desenho, e no final a gente sintetiza ele, ou seja, traz ele na linha ou traz ele no valor. E se for no valor, também é essencial a gente saber dessas peças. A gente consegue ver, por exemplo, que isso daqui está tendo esse plano daqui da caixa. A gente não fez essa caixa aqui nessa área. Olha aqui como é que ele está sendo exatamente utilizado para pintar o desenho. Então, a sombra que ele está fazendo aqui, ela está descrevendo a estrutura que ele desenhou antes. Toda essa área daqui. Isso daqui também é mais arredondado. Não falei que o tríceps ele é um cilindro? Olha como é que essa área está levemente sombreada. E aí eu tenho o pico de luz aqui. E aí eu tenho essa área que está levemente sombreada de novo, dando essa sensação de ser um cilindro. Está sendo isso daqui. Então a gente precisa saber dos músculos também para facilitar o nosso processo de iluminação. Só para fechar, então, galera, voltando, mas tudo isso eu quero que vocês entendam que a gente precisa ir com muita calma mesmo. Uma coisa de cada vez e demorar bastante, porque para a gente poder raciocinar, a gente tem que fazer as coisas de uma maneira lenta. E isso vai sim afetar o seu desenho momentaneamente. Porque o que acontece quando você bota muito cérebro em alguma coisa? Você fica travado. Né? Você não consegue fazer a sua melhor performance enquanto você está pensando e fritando com o tema. Você está fazendo duas coisas muito difíceis ao mesmo tempo. Então, algo que é comum é a pessoa começa a estudar a estrutura e shape, e aí ela percebe, pô, mas meu desenho, quando eu me solto, ele é bem melhor do que quando eu estou sendo restrito, assim, fazendo cálculo. Realmente. Mas esse cálculo que vai ajudar o seu desenho solto ser muito melhor do que ele era antes. É mais esse o raciocínio que a gente tem. Então, a gente estuda de uma maneira restrita. No curso, a gente faz os dois. A gente sempre vai fazer os dois, porque ambos são importantes. Ninguém quer ficar fazendo só matemática e exercício restrito, mas é essencial você fazer um pouco disso. Só para voltar aqui, se eu divido essa área pela metade inteira, eu tenho a área da minha mandíbula. E a minha mandíbula, como qualquer coisa anatômica, ela é inclinada, tem esse ritmo, tá vendo? Linha do olho está na metade, então vai estar aqui. Uma das coisas bem comuns que a galera confunde é aonde que eu vou adicionar o olho aqui. Tem alguns cálculos que a gente pode fazer, mas geralmente eu pego essa linha daqui, eu trago ela para cá.
fazendo uma caixa subentendida aqui. Nessa ponta, que eu tenho onde o olho começa. A linha daqui, ficaria nessa área. Conecta na orelha. Então vocês veem que uma coisa certa depende de outra coisa correta, que a gente utiliza como medida. Imagina se eu vou fazer uma construção de uma cabeça e a minha esfera é isso daqui. Já está tudo errado. Eu já errei. Então eu quero garantir, fazer com certa paciência a minha esfera, para ela estar pelo menos 80% correta. Também, conforme você faz ela, você fica melhor nela. E não é para subestimar. Desenhar esferas é bem difícil. Minha cabeça é assim, tipo... É que nem do Chewie, né? Assim, câmera da pesada. Beleza? Agora... Se eu tenho a visão de frente, eu tenho a visão de lado, como é que eu faço uma 3/4? Todas as respostas eu já tenho aqui no meu desenho. Eu, inclusive, tenho todas as respostas se eu quero rotacionar. Mas vamos começar simples e fazer uma 3/4. Então, eu tenho essa linha daqui, ó. O primeiro passo é o mesmo. Eu vou vir isso daqui, eu vou descer. Uma unidade começando do meio. Então, eu tenho uma esfera começando do meio. Manel, Oi. só uma perguntinha. O seu curso começa no dia 17 desse mês mesmo, né? Perguntaram aqui. Isso, ele começa 17 agora e dá para entrar. Ainda dá Dá pra tempo de entrar, né? entrar. Isso. Ele começa dia 17, quarta-feira. Tá certo. Uhum. Show? Nada. Então, olha só. Se eu tenho essa linha aqui no centro, para frente. Se eu tenho essa linha aqui de lado para lateral. Alguém consegue me dizer aonde que eu vou botar? Se eu quero a minha cabeça de 3/4? Eu tenho essa e essa. Eu vou fazer meio termo, certo? Eu faço meio termo. Uma coisa também que eu gostaria de chamar a atenção é que, se vocês perceberem, a minha linha, eu tendo a não querer deixar ela muito limpa nas aulas. Às vezes a pessoa ela vê a linha perfeitinha e a gente sabe quão difícil é você fazer uma linha perfeita. E muitas vezes a gente presta atenção muito mais na linha da pessoa do que no que ela está ensinando. Então, você não quer deixar tudo sujo, isso é claro, você não quer ter essas linhas aqui mega rabiscadas, mas você não quer focar tanto no desenho em uma linha perfeita a ponto de você esquecer o que é que você está fazendo. Porque não adianta nada você ter uma linha perfeita se seu desenho está errado. Então, não fica com tanto medo de rabiscar o desenho. Você pode fazer várias linhas ao mesmo tempo para reafirmar o que você está fazendo está correto. Você pode soltar o seu desenho. Você pode fazer coisas assim, trimeliques, que, inclusive, tem sua própria estética. E a gente utiliza essas linhas para correção. Então, se esse ângulo não me agrada, é muito mais fácil eu fazer um novo ângulo em cima dele e corrigir, do que eu não ter esse ângulo e tentar acertar sem ter uma base. Então, ter esses rascunhos por debaixo facilita bastante no aprendizado quando a gente está começando. Depois você faz o que você quiser com a sua vida, com sua arte. Agora, se isso daqui eu tenho um tanto, né? Bastante tanto, com quase uma unidade aqui, um pouquinho menos que a unidade. A unidade corta em terços, né? Eu tenho a unidade inteira e eu cortei um terço. Para eu estender isso daqui nesse plano, é só eu pegar essa linha daqui e cortar ela atrás. Então, só para fazer o processo, o raciocínio inteiro, ó, eu vou adicionar
uma unidade e cortar em terço. Então estaria aqui. Só que aqui a gente claramente vê que o brother ele vira um ET. Então o que eu faço? Eu pego essa porção daqui. O Lume falou comprar o curso do Manel pra ele poder pagar a internet. Não tem mega de segurança. Vamos aí, né, gente? Te ajudar com isso. Voltei. Cadê? Nossa, Manel. cara. Fala, Manel. Oi. Cara, a praga foi forte aí, hein? Ah, Tá dando uma piscadinha, Luiz. Tá dando uma piscadinha toda hora. Manel. Oi. A Loiane perguntou sobre o seu curso. Ela quer fazer seu curso, só que ela tá achando melhor estudar o Dynamic Sketch para ajudar antes de entrar. E aí eu acho que você poderia falar um pouco para ela, né? Que seria a melhor opção nesse momento. Se você gosta e você quer estudar o corpo humano, você não precisa fazer nada em específico para você entrar no meu curso, né? Desde que você me escute, né? Geralmente, as pessoas que são mais iniciantes, eu tendo a ser mais restrito com o que a pessoa precisa fazer, né? Que seria focar mais em observação e focar mais na qualidade. Agora, se você tem vontade de entrar no meu curso, não tem necessidade de fazer um pré-requisito. Desde que você seja só um pouco familiarizado com perspectiva de 1 e 2 pontos, eu acho que só. E também já ter um pouco de observação, já não ser um completo iniciante. Que é isso. Meu curso, ele também, recentemente, ele tem sido muito mais de boa com o iniciante do que antigamente, né? Antigamente, a gente pulava mais para anatomia mais cedo, e agora, nesses cursos mais recentes, nas versões mais atualizadas, eu tendo a ficar bastante nas formas primitivas, bastante. Ok? É só voltar aqui o raciocínio, eu estou até com medo agora de faltar luz, mas a ideia é que eu possa utilizar a parte de qualquer coisa. Eu estou utilizando a cabeça como exemplo, mas pode ser tronco, pode ser mão, pode ser perna, pode ser braço. Eu posso utilizar a base de frente, a base de lado, e fazer um intermediário. Eu posso fazer isso com perspectiva também. E o intermediário, geralmente, é só eu pegar essa linha e puxar de acordo. Então, aqui é a metade, aqui seria de frente, eu pego essa linha, eu vou cortar o tanto dela para cá. E aí eu consigo ter, um pouquinho mais, né? Consigo ter aonde que essa linha terminaria da maneira correta. E através dessa fluidez que eu menciono, né, de sempre fechar a cabeça mais arredondadinha, a gente consegue ter a base de 3/4. A gente consegue fazer isso com qualquer coisa. Até a linha do olho a gente pode fazer, né? Se eu quero elevar mais esse olho, é só eu sempre comparar a base. Eu não preciso chutar. É só eu vir aqui e falar, tá, eu quero elevar esse tanto. Vamos supor. Eu quero elevar a cabeça esse tanto. Agora a minha linha do olho vai estar aqui. Só vou montar tudo mundo. Esse tanto daqui é o que eu vou tirar dessa área. E o que vai acontecer? Essa parte vai ficar mais retinha. Minha orelha vai ficar mais baixa. Essa linha daqui também vai subir esse tanto.
Então, a gente não precisa adivinhar e arriscar. Se a gente quer, quando a gente tem um manequim, a gente consegue, ó, mais uma vez esse tanto, vai chegar quase no contorno. A gente consegue adicionar. E aí, se eu quero, por exemplo, só fechar essa daqui, mais uma vez, adiciono metade, divido essa minha mandíbula. Dele aqui. Nariz aqui. Isso daqui vai embora, que a nossa parte do crânio não tem essa área. Lembrando que aqui a gente tem o pescoço. Fica com coisa séria, só deixa eu dar uma olhada no chat. Ok, vamos ver. Então, o que eu mais recomendo, esse workshop, é mais para vocês terem calma, para a gente focar nas coisas mais simples e ir evoluindo a partir delas. É só para fechar, cara, eu tô com muito medo de dar um ventinho e faltar a luz de novo. Você não tem ideia, mas... Só para a gente continuar aqui, se eu quero fazer uma outra visão, é só eu pensar de novo nesses intermediários. Por exemplo, agora eu não vou explicar tanto, mas o começo seria o mesmo. Vou tirar isso daqui. Tem uma esfera. De pouco em pouco eu vou eliminando uma visão por vez, garantindo que ela esteja minimamente decente. Não precisa estar perfeita, mas ela tem que estar boa o suficiente, porque é esse o padrão que eu vou ter quando eu for desenhar um personagem, alguma outra coisa. Então, o meio termo seria essa inclinação aqui. Ainda assim, esse é o meio. Aqui eu vou ter a visão 3/4. Eu vou ter essa inclinação. Por quê? Porque a minha cabeça de lado, essa daqui de lado, estaria inclinada assim. Certo? Então, eu vou pegar essa inclinação daqui, puxar para a perspectiva. Então, vai ficar assim. Tá? Voltei, foi mal? Vou o celular aqui. Só para... Calma aí, só um segundo. Então, vou voltar aqui. E aí tem várias coisas que são muito interessantes da gente perceber. Por exemplo... Aí. Só um segundinho. Pronto. Por exemplo, isso daqui. Estão vendo que de lado eu tenho um ângulo de 90 graus aqui? Supondo que essa é a cabeça, eu posso fazer aqui também, ângulo de 90 graus. Se eu quero jogar em perspectiva isso, é só eu vir aqui e adicionar esse plano de 90 graus em perspectiva. É esse plano daqui que eu vou puxar, trazer para cá. É isso que vai decidir o ângulo da minha cabeça. Agora, tudo isso eu estou explicando de uma maneira como se a pessoa não entendesse. É o que eu faço no meu curso. Eu dou explicações para quando a pessoa realmente não entende.
Mas é claro que se você estiver desenhando e você entende esse conceito, você não vai precisar fazer esses cálculos na hora de desenhar um custo, certo? A gente pula essas etapas. Mas é muito bom saber dessas coisas para a gente solucionar os problemas que a gente tem. Você diria até que praticar muito esse tipo de exercício meio que te deixa numa situação passiva quando tu for pular ela, digamos assim? Meio que naturalmente tu já sabe aquilo por Sim. memória muscular? Você fica muito bom em chutar. É basicamente isso. Você... Pode ser que nem matemática, quando você faz. Pô, quanto é 2 mais 2? Você não tem que botar no papel e botar 4. Porque você já fez tantas vezes esse cálculo, quando era criança, que você já sabe a resposta. Você já pegou todas essas respostas por decorar mesmo. Em algum momento você estudou com calma, e aí agora você simplesmente sabe sem precisar se esforçar. É isso que a gente está fazendo aqui. E tem exemplos bem fáceis, né, que a gente pode fazer. Deixa eu só fechar esse daqui rapidinho. Mas só dá para ver que, ó, agora eu tenho esse ângulo aqui da cabeça. Mas, enfim, o Scott Robertson, no livro que eu recomendo como pré-requisito, ele ensina a multiplicação de planos, em que você corta as quinas para você achar o meio, e se você estende esse plano através da perspectiva, você passa uma nova linha para esse meio, você consegue multiplicar o plano na perspectiva. Então, esse plano tem o mesmo tamanho que esse, só que com a distorção da perspectiva ele fica maior, e é esse cálculo que ele passa. Beleza. A gente faz isso durante um tempo, para, eventualmente, a gente já ter o reflexo, memória muscular disso mesmo. Então, se eu quero fazer um plano aqui, eu posso chutar que esse plano ele vai terminar aqui, de acordo com a perspectiva. Eu estou chutando. Vamos ver se o meu chute é muito longe. Corto as metades. Trago a linha de perspectiva do horizonte. Corto aqui. Um pouquinho fora. Se eu jogar um pouquinho mais, um pouquinho fora. Certo? Então, o meu chute, ele está um pouquinho menor do que o que seria o correto. Então, eu não tenho problema em multiplicar coisas em perspectivas. Por exemplo, se eu quero desenhar um tronco, que é a mesma coisa, esse cálculo que a gente faz, não vai ficar distorcido, porque eu já treinei bastante esse pré-requisito. Fazendo só uma coisa bem básica, certo? E se eu quiser fazer mais, algo mais assim, também não tem problema, porque o cálculo sempre vai ser esse. Vai ser uma multiplicação de plano que eu estou fazendo. É uma pessoa olhando para baixo. É tudo um chute que a gente faz, eventualmente, porque a gente fez o pré-requisito. Ok? Visão dela, sim. Agora também não é só perspectiva, né? Tem a questão que eu mencionei de sobreposições. Se a gente quer rapidamente fazer alguém deitado, a gente simplesmente empilha shapes.
esse exemplo na última aula, inclusive. E aí a gente dá essa sensação de perspectiva. Ok? Então é isso que eu quis passar para vocês hoje. Lembrando que o meu curso, a gente lida do mais básico e vai evoluindo, passa por todas as partes do corpo, depois a gente começa a estilizar e criando alguns personagens para poder aplicar esse conhecimento, algo que a gente quer fazer. Mas é tudo com bastante calma. A gente não quer instantaneamente aula 1, fazer perspectiva, adicionar anatomia em perspectiva, né? Que é algo que muita gente confunde. Eu quero entender como é que o peitoral funciona aqui, nessa pose. Não, você não vai fazer isso. Você vai fazer em poses simples primeiro. E uma vez que a gente tem essa perfeição, né? Essa qualidade, que é o que a gente tem que focar no começo, a gente pode começar a repetir, mas como eu falei, idealmente a gente vai fazer os dois. Então um exemplo muito básico, seria você fazer algum desses manequins de 20 minutos, 30 minutos, talvez até mais, 1 hora, dependendo de quanto tempo você demora. E outro dia, ou então em outra sessão, você faz desenhos mais rápidos, que seria mais focando em conceitos gestuais, como o que a pose está querendo passar para você, que tipo de coisa você está querendo focar, se é alguma curva, se é alguma coisa... enfim, pode ser qualquer coisa. Mas uma coisa importante é que a gente pode usar o mesmo método. Quick Sketch, que são poses mais rápidas, elas não são diferentes das poses longas, que você demora bastante tempo. A única diferença é que você tem que pensar mais rápido. Você não tem muito tempo para verificar. Mas o que vai te ensinar passo a passo como fazer uma figura vai ser a pose longa. Então, se eu faço uma pose uma pose rápida, eu ainda vou tomar as mesmas etapas. Eu vou fazer... Isso vai depender, né? Mas eu vou fazer, primeiro a cabeça. Mas olha como é que é a minha qualidade da esfera. Eu não vou ser tão metódico porque eu não tenho tempo para isso. Eu vou traçar pescoço. Eu vou traçar já o começo do tronco. Rapidinho. Eu não tenho tempo para verificar. Mas em 10, 15, 30 segundos eu já faço o tronco inteiro. O que seria diferente do que a gente faz numa pose um pouquinho mais longa. Que a gente leva talvez 10 minutos só para fazer essa área. E mais 10 minutos só para chegar até aqui. Ok? É isso então, galera. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Quase regra de 80-20. Acho que sempre vai ser uma regra de 80-20. Não tem como a gente evitar essa lei aí. Regra de ouro, sim, com certeza. Pô, maneiro, cara. Essa lei de 80-20 é simplesmente que você sempre vai ver coisas separadas dessa forma. Eu não sei explicar muito bem, mas, por exemplo,
20% das pessoas retém 80% da riqueza. Então, é uma regra de contraste, né, que a gente quer aplicar. Eu quero focar 80% no começo do desenho e 20% no final dele. Seria uma boa regra. Fizeram uma pergunta atrás sobre criar músculos que não existem e fazer críveis. A gente sempre vai criar... Eu falei isso, inclusive, na última aula que eu dei para a turma, que a gente sempre vai criar músculos baseados na realidade, com leves diferenças. Deixa eu ver se eu acho aqui. Por exemplo, quando a gente quer criar isso daqui, aquele bicho lá, todo bisonhento do Aquila Rift, a gente consegue ver quão humano ele é, ao mesmo tempo não sendo. Mas dá uma olhada. Vocês conseguem ver que isso daqui é claramente umas costas? Porque meio que no episódio a função dele era realmente parecer um humano, né? Que é pra dar aquele susto. Sim. A gente precisa com que pareça, seja semelhante ao humano, para a gente poder achar que é crível, né? Achar que aquilo pode existir. Se for algo tão diferente da realidade, a gente não consegue muito bem olhar para aquilo e falar, isso daqui é real. Né? O que dá medo é ser uma realidade distorcida. Então, o que a gente vê aqui ainda é a escápula. A gente tem até um pedaço do trapézio nas costas aqui. É uma sensação aqui da caixa torácica, tanto na parte de trás, quanto na parte da frente. Olha aqui, ó, como é que ele até deixou bem grotesca a caixa torácica, tá vendo? Um abdômen aqui, oblíquo, quadril. De lado, a gente consegue ver a mesma coisa. Olha como é que isso parece uma caixa torácica humana. Então, o erro comum é a gente não considerar a anatomia real quando a gente está fazendo algum alienígena, alguma coisa. A gente tem até os eretores das costas passando aqui atrás, gerando esse volume. Aqui, ó, esses eretores. Conectando, gerando interlock. Oblíquo nessa área. Grande dorsal passando aqui em cima. É tudo muito parecido com a realidade. Eu acho que é isso. Mais uma vez, alguma pergunta, galera? Então eu vou passar para a Kessel e para o Kerry. Eles apresentarem a comunidade aí, que vocês podem sempre entrar. Eu vou aparecer lá de vez em quando, se vocês quiserem tirar algumas dúvidas também, vocês podem entrar no Voice, falar comigo, falar com outras pessoas que estejam lá e também me mandar mensagem a qualquer momento. Se vocês quiserem ajuda com alguma coisa, se vocês quiserem que eu dê uma olhada no trabalho de vocês para saber o que eu posso recomendar para melhorar, sintam-se à vontade para fazer isso. Spoiler, faz meu curso. Acho que tá precisando fazer meu curso. Pode fazer, vai lá. Vai ficar muito bom. Aí, Manel, A gente já tinha... Oi. Opa. Eu queria perguntar, tipo, depois que alguém faz o teu curso, depois passa um tempo, sabe? Você acha que vale a pena fazer de novo para refinar ou é mentoria? É mais a pessoa que tem que responder isso. Por exemplo, eu sou professor de anatomia, eu fico o tempo todo refinando esse conhecimento. Então, quando eu vou fazer um curso, eu faço o curso com outro professor de anatomia, que é um tema que eu quero aperfeiçoar. Vai de você.
Se você, por exemplo, está trabalhando em algum lugar, você já fez meu curso, e a galera falou, a tua anatomia ainda não tá boa o suficiente, você tem que melhorar isso. Claro que você pode vir fazer meu curso de novo. Da hora, bacana. E você, não tem, o seu ramo é só curso, né? Tipo, você não dá mentoria não, né? Não, mentoria é outro tipo de dinâmica. A mentoria vai ser... É vai outro depender formato, demais. né? Sim. Entendi. É só isso mesmo. Beleza. Então acho que é com o Kerig e a Kesley agora. É isso? É isso, acho que é isso então, né? Ninguém Isso tem mais mesmo. dúvida? Então, É que é então tá certo. A gente já tinha meio que apresentado um pouco da comunidade, né? A gente mandou alguns links, inclusive, para quem é novo, tá aqui, é novo. A Skill Hub é o braço social da escola, né? Da Skill Tree. Manda de novo. Sim, a gente tem uma programação semanal lá, como eu havia dito. E a gente fica lá a semana toda conversando, se ajudando, né? Trabalhando mesmo como uma comunidade artística que se apoia diariamente. E nós temos diversas atividades gratuitas também, que a gente desenvolve a partir das sugestões de vocês, a partir das coisas que a gente conversa e acha legal trazer para esse ambiente de comunidade. E a ideia justamente é fazer com que todos nós estamos, tipo, consigamos ficar juntos sempre, né? Trabalhando juntos, compartilhando informações, compartilhando ideias. Enfim, resumidamente é isso. E aí, o Kerig mandou agora o link, eu não tinha visto, eu também mandei outro link. Aí vocês podem entrar aí no nosso servidor, deem uma olhadinha lá no canal de novidades, que tem todas as informações sobre o que acontece ali na semana, tá bom? E Isso. no mais é isso. Cupom de desconto aí de 10% para quem é da comunidade. É só vocês utilizarem, caso vocês queiram fazer o curso agora, é Skill Hood 10. Só colocar lá no campinho do site da escola. Alguma pergunta Isso é aí? para não ler nada mesmo, não, amigo. A espada do meu curso aqui, ó. A espada do meu curso. Não tô brincando, pode ver sim. Ratear Mas isso uma pergunta aqui. são coisas que a gente faz no curso, né? Tudo isso são coisas que eu desenho, a maioria desenho durante as aulas, e aí depois eu organizo em painel para o aluno também, dar uma olhada, lembrar. Então, e também tem mais material, né? Quando a gente entra no material anatômico, tem muita coisa. Geralmente, eu até não gosto de passar tanto conteúdo para o aluno. O PSD fica gigante. Mas é isso. Então, fechou aqui? Fechou? Ô, galera. Fechou? É isso? Fechou. Tá bom. Show. É isso. Então, Top, mano. Muito valeu obrigado, por Mané. terem vindo. Sim, muito obrigado por terem vindo. Certo? Eu acho que é isso. Tenham uma ótima noite, uma ótima semana. Lembrando, se vocês quiserem falar comigo, com o Kerig ou com a Kesley, qualquer momento podem mandar mensagem, podem perturbar, né? Sim. Se eu não responder, Enche o saco. se eu não responder, enche o saco, porque às vezes eu acho que eu respondi, mas eu não respondi. Não é por maldade. Acontece sempre. Sim. Estamos aqui para E- vocês. Qualquer dúvida também, se quer, Emanuel, já que eu posso fazer teu curso, esse daqui é o material que eu tenho, se quiser pode mandar para mim também, a gente conversa, beleza? É isso aí, mano. É isso. Forte abraço. É isso, gente. Obrigado pela presença de vocês. Valeu. Obrigado. Tô Muito feliz, tá obrigada, feliz. pessoal. Dá uma Tô olhadinha lá no satisfeito. servidor, que amanhã